Você já ouviu falar de Ed Gein, conhecido popularmente como o açougueiro de Plainfield? Um homem aparentemente comum, de uma cidadezinha pacata dos Estados Unidos, que chocou o mundo inteiro nos anos de 1950 com crimes tão bizarros que até hoje assombram a cultura pop. Neste vídeo, nós vamos mergulhar na vida de Ed Gein, sua infância sombria, a relação obsessiva com a sua mãe, os crimes hediondos, a repercussão na sociedade, as obras que inspirou e até a nova série da Netflix que vai recontar essa história. E no final, eu trago curiosidades que você provavelmente nunca ouviu. Mas para entender como tudo aconteceu, nós precisamos voltar ao começo, na infância de Ed Gein. Fala, Bozoca, eu sou o Erison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Ed nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, em Wisconsin. Seu pai era George Gein, alcoólatra e instável, e sua mãe era Augusta, extremamente religiosa, autoritária e obsessiva. Augusta, ela acreditava que o mundo ele era corrupto e que todas as mulheres, exceto ela, eram pecadoras. Ela usava a Bíblia para justificar os seus sermões diários sobre o pecado, punição e castigo externo. Ed e seu irmão Henry eram proibidos de fazer amigos, socializar ou de se divertir como as outras crianças. Agora imagine crescer em um ambiente onde sua única referência de afeto era também a pessoa que constantemente dizia que o mundo lá fora era um mundo corrompido. Essa dualidade foi moldando profundamente a mente de Ed. Na escola, Ed ele era tímido, sofria bullying e tinha algumas dificuldades sociais, mas ele era conhecido por ser obediente e era bom nos estudos. Ele adorava ler sobre anatomia e histórias de guerra. Esse isolamento e a dependência extrema da mãe de Ed deixaram marcas profundas nele, que ficaram ainda mais evidentes quando Ed começou a perder a sua família. Em 1940, George, pai de Ed, ele morreu de falência cardíaca relacionada ao alcoolismo. Henry, o irmão mais velho, ele morreu em 1944 em um incêndio em circunstâncias estranhas. A polícia ela chegou até a suspeitar do Ed, mas até hoje nada foi provado. Em 1945, Augusta, mãe de Ed, ela sofreu um derrame e acabou falecendo. A morte da mãe do Ed, ela foi um ponto de virada na vida dele. A partir desse momento, ele ficou sozinho, isolado em uma fazenda decadente, e ele trancou os quartos de Augusta, que ela usava, preservando como se fosse uma espécie de santuário. E ele passou a viver apenas dentro de um cômodo, rodeado de sujeira e escuridão. E foi a partir desse isolamento que as suas fantasias sombrias começaram a ganhar vida. Como eu falei para vocês, o Ed, ele gostava muito da questão anatômica. Então o Ed, ele se tornou obcecado por necrologia, livros de anatomia e o pior, experimentos nazistas e canibalismo. Ele começou a visitar cemitérios, desenterrando corpos de mulheres que lembravam a sua mãe. Gente, que psicopata, que coisa louca. Ele guardava parte dos corpos que ele pegava, ia confeccionando alguns utensílios domésticos, como roupas e até decorações bizarras. Entre os itens encontrados depois, foram encontradas algumas tigelas feitas de crânios, cadeiras estofadas com pele humana, máscaras faciais e até um traje completo de pele feminina. Pasmem, Ed usava ele literalmente para se transformar na sua mãe. Que coisa louca! Mas Ed, ele não se contentou apenas com cadáveres e eventualmente ele passou também a matar. Vale então ressaltar aqui que o Ed, ele não era um serial killer. Ele teve apenas duas vítimas, que foram a Mary Hogan, que desapareceu em 1954, e a Bernice Warden, que ela era dona de uma loja local, que ela foi assassinada em 1957. O recibo encontrado com o nome de Ed foi a pista que levou a polícia até a fazenda dele. Ao entrar na casa, os investigadores ficaram chocados e impressionados, porque eles se depararam com um cenário indescritível. Corpos mutilados, máscaras feitas de pele, órgãos guardados em recipientes, ou seja, um verdadeiro museu de horrores. Esse choque ele não ficou restrito apenas a Plainfield.
O caso ele foi tão chocante, tão grandioso, que ele acabou se espalhando pelo mundo inteiro e deixou marcas até na cultura pop. Então, após encontrar todo esse show de horrores na própria fazenda do Ed, não existia nenhuma outra saída para ele. Ele foi preso em 1957, foi considerado inicialmente incapaz de julgamento por insanidade, louco assim, né, perturbado, era perceptível isso. E em 1968 ele foi julgado e condenado, só que ele foi declarado legalmente insano e passou o resto da sua vida em hospitais psiquiátricos até a data de sua morte, em 1984. Até o fim, Ed Gein manteve sua postura calma, quase ingênua. Muitos relatam que ele parecia mais um homem solitário e confuso do que um assassino cruel, o que só tornava o caso dele ainda mais perturbador. E foi justamente nesse contraste que ele inspirou alguns personagens icônicos do terror que a gente vai saber agora quais foram. Provavelmente alguns de vocês estão pensando assim: oxe, isso é muito parecido com algo que eu já vi, porque ele trouxe inspirações para o mundo dos filmes e das séries, como Norman Bates em Psicose, de 1960, que foi inspirado na dependência do Ed com a mãe e que, mais recente, inspirou também Bates Motel, que traz pra gente essa relação conturbada, e o nosso Norman também. Temos Leatherface, o Massacre da Serra Elétrica, de 1974, que temos As Máscaras de Pele, também feitos do Ed. Buffalo Bill, O Silêncio dos Inocentes, de 1991, que a gente vê ali as roupas de pele. Ou seja, sem Ed Gein, alguns clássicos do terror provavelmente nem existissem. Então ele se tornou a base do que nós conhecemos hoje como o horror moderno. E é por isso que agora a Netflix decidiu revisitar a sua história na terceira temporada de Monster, que estreia quase aí. A terceira temporada, como eu já comentei com vocês, da série Monster da Netflix, que vem trazendo pra gente aí a cada temporada algo diferente, vai ser sobre o Ed Gein, que vai ser The Ed Gein Story, ou seja, a história de Ed Gein. Ela estreia no dia 3 de outubro desse ano, então tá quase aí. E ela tem a promessa de explorar a sua mente, seu isolamento e a obsessão dele pela mãe. A Netflix descreveu que Gein não apenas como um assassino, mas um molde do horror moderno, e isso mostra o quanto a sua história ela continua relevante e assustadora. Mas existem algumas curiosidades que são pouco faladas que tornaram esse caso ainda mais sinistro. Vamos então descobrir algumas curiosidades. A casa dele foi incendiada misteriosamente em 1958 e muitos acreditam que foi uma comunidade tentando apagar a mancha que o Ed deixou naquela cidade. O túmulo dele ele foi vandalizado diversas vezes, pasmem, por fãs. Fãs, exatamente. O Ed tem fãs. Fãs mórbidos, fãs loucos, alucinados aí por ele. É assim realmente de chocar a gente e ficar pensando, meu Deus, como alguém pode dizer que é fã de uma criatura tão tenebrosa como o Ed? Durante alguns anos, alguns itens relacionados a ele foram disputados em leilões macabros. E os psicólogos, eles debatem ainda hoje se o Ed ele era esquizofrênico, neurótico ou apenas uma vítima de uma psicose induzida pelo isolamento e pela sua mãe dominadora. Ou seja, mesmo depois de morto, Ed Gein continua influenciando nossa visão do horror. Ed Gein ele não foi apenas um criminoso, ele foi um símbolo do lado mais sombrio da mente humana. Sua história, ela tem uma mistura ali de trauma, isolamento, obsessão e violência, e deixou marcas no cinema e na criminologia, que agora faz parte da cultura pop aí com a Netflix. Se você quiser mergulhar em mais histórias reais e perturbadoras como essa, já inscreva-se aqui no canal, ative o sininho, acompanhe as nossas próximas análises. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se eu esqueci alguma coisa, se tem algo a mais que você quer compartilhar, se você está ansioso pela série da Netflix e, obviamente,
Vai me acompanhar nos meus outros canais também, porque eu tô sempre fazendo vídeo, comentando coisas por lá. Se vocês gostaram, deixa aqui o incentivo para que eu traga mais conteúdo sobre isso. É isso, até breve. Tchau, tchau!